Boa tarde a todos. Meu nome é Gustavo, tenho 45 anos, cerca de 1,73 m, pele branca, cabelos começando a ficar grisalhos, estou usando um óculos escuro, camisa branca, calça jeans e tênis branco. Vamos aos informes do dia. No sábado de carnaval e na próxima quinta-feira, dia 19 de fevereiro, o Cefac vai funcionar normalmente. As inscrições para cursos online e presenciais que iniciaram em 2026 continuam abertas. Maiores informações na recepção. Juventude e evangelização, inscrições abertas também. Maiores informações na recepção. Nesse período de carnaval, também acontecem muitas atividades em outras casas. Então a gente vai aproveitar a oportunidade de divulgar aqui. Tá? Na casa de Eurípides acontece o encontro da família, o ENF. Então, quem quiser maiores informações, é só entrar em contato com o Carlos, o músico nosso amigo aqui da casa, ou então entrar em contato com a casa de Eurípides também para maiores informações. No período de carnaval acontece um evento já há muito tempo, um evento muito importante, que é a Comerge, a juventude, né? Para a juventude. Então, quem quiser ficar informado, saber quando é que começa, como faz para participar, é só acessar a rede social da CERJ. E no domingo, dia 14, se inicia, né? Domingo, segunda e terça-feira de carnaval, se inicia o 42º encontro do Livro dos Espíritos no CELD. Um encontro que já acontece há 42 anos. E a cada encontro é um tema diferente do Livro dos Espíritos, um evento muito especial, né? Então, quem tiver interessado, participem. É isso, obrigado. Boa tarde a todos. Vamos ler hoje agora como abertura o capítulo 13 do livro Mais Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Batuíra. Capítulo 13. Oração e Vigilância. Disse-nos Jesus: orai e vigiai. Sim, oremos e vigiemos. Orai amando, vigiai servindo, orai compreendendo, vigiai auxiliando, orai confiando, vigiai esclarecendo, orai refletindo, vigiai realizando, orai abençoando, vigiai construindo, orai esperando, vigiai aprendendo, orai ouvindo, vigiai semeando, orai pacíficos, vigiai operosos. Orai tranquilos, vigiai seguros. Abraçando a oração e a vigilância, dignifiquemo-nos a nossa edificação espírito cristã, ofertando-lhe o melhor de nossas vidas, integrados nessas duas forças da alma, sem as quais se nos fará impraticável o aprimoramento íntimo, para atender aos desígnios do Eterno. Permaneçamos cada dia e cada hora no refúgio da fé renovadora, que nos enobrece a esperança, com a felicidade de trabalhar e com o privilégio de servir. Vamos nos acomodar agora, elevar nossos pensamentos ao alto, agradecendo a Deus, aos nossos amigos, aos espíritos superiores que vêm nos socorrer sempre, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, pedindo a Deus e a Nossa Senhora que nos iluminem para que alcancemos uma sabedoria que facilite as nossas escolhas futuras, para que possamos, então, nos entregar sinceramente à reforma íntima. Graças a Deus. Hoje a nossa palestra vai falar sobre o carnaval, né? Nesse período do carnaval, cuide dos seus sentimentos e pensamentos. E quem falará conosco será Ronald Barbosa, do CELD. Seja bem-vindo, Ronald.
Boa tarde a todos. Meu nome é Ronald Aguiar, sou do Centro Espírita Seara Fraterna, no Catete, e vim aqui hoje poder ajudar a apresentar esse estudo, tá bom, gente? Sem problemas. Tenho 1,79 m, tenho a pele parda, né? Como a maioria dos brasileiros. Estou de camisa vinho, calça jeans e tênis preto. E uso óculos também. Por favor, não se incomodem, tá? Que eu vou ficar trocando. Todos estão escutando? Eu vou ficar trocando os óculos aqui, porque a criatura precisa aqui de vários óculos, tá? Então faz parte. Tá bom, gente? A gente teve um probleminha que a gente não pôde colocar a exposição para vocês. E nós viemos aqui para falar sobre o tema dado pelo Cefac, um tema muito interessante. O tema foi o seguinte: no carnaval, cuide dos sentimentos e pensamentos. Quando a gente olhou esse tema, a gente ficou assim, nossa, falar de carnaval, o povo vai me bater, né? Fala o que os espíritos falam do carnaval. Achei um desafio. E só que a gente foi vendo que quando a gente coloca os sentimentos e os pensamentos, como a espiritualidade amiga, ela nos explica e funciona, eu achei que ficou uma coisa maravilhosa, porque ficou uma gradação depois fantástica, que a gente vai sentir a orelha puxada e não vai sentir muito. Entendeu? Ficou uma coisa fantástica esse título. Então nós vamos usar a Bíblia de Jerusalém, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro Renúncia, o livro A Gênese, o livro da FEB, Espiritismo de A a Z, o livro Após a Tempestade e o livro Pensamento e Vida, além de outros que a gente não colocou aqui, senão ia ficar um pouquinho cheio. Gostaríamos de falar, antes de iniciarmos o tema, do alerta que a Federação Espírita ela costuma fornecer para as casas espíritas, através do projeto Evangelho Redivivo. O que é o projeto Evangelho Redivivo? É que a Federação constatou que as casas espíritas estão esquecendo de falar sobre Evangelho. Muitos expositores estão falando sobre psicologia e sobre outras coisas mais, e esquecendo que o Espiritismo é, antes de tudo, o Evangelho Redivivo, o cristianismo primitivo. Não podemos esquecer. E a Federação, ela criou um curso que tem lá as apostilas de graça e estimula que nas casas espíritas tenham esse curso do Evangelho Redivivo, que a gente volta a estudar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E existe uma frase que é tema desse projeto, que eu acho interessante que a gente venha aqui ressaltar. A frase é, abre aspas, muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo fim da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Quem falou isso foi o Espírito Alcione, através da descrição de Emmanuel no livro Renúncia, psicografia de Chico Xavier. Essa frase, ela espelha uma frase que tem vários trechos da doutrina, que a gente não pode esquecer de estudar e viver o Evangelho de nosso Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
eu tinha colocado uma imagem de Jesus subindo uma montanha muito íngreme, com um caminho. O que acontece é que às vezes a gente quer pegar atalho, mas não existe atalho. O caminho é seguir o Mestre. A gente teima de pegar o atalho e a gente cai da ribanceira, a gente cai na pirambeira. E aí é sofrimento. Sofre e depois tem que voltar ao mesmo ponto que a gente estava para continuar a caminhada com o nosso Senhor. E isso se passaram já 2000 anos e a gente teima pegar atalhos. Ah, o evangelho é chato. Falar de coisas de Jesus é chato. E a gente foge. E a gente está fugindo há 2000 anos. Então a gente colocou uma escadinha. A gente precisa conhecer o evangelho. Então precisamos estudar, precisamos nos matricular nos cursos da Casa Espírita. Precisamos ler, precisamos conhecer. É o primeiro passo. É o primeiro degrau da escadinha. Depois, precisamos meditar. Precisamos fazer sérias reflexões na nossa mente sobre o que a gente leu. Não adianta eu ficar decorando trechos do Evangelho, versículos, e só decorar. Não, eu preciso raciocinar sobre o sentido do que está escrito no Evangelho. A terceira etapa é sentir. Eu preciso trazer aquele conhecimento da minha mente para o meu coração. Eu preciso sentir a palavra do nosso Senhor. Eu perdoo aos inimigos? Eu estou sentindo isso aqui? Quando eu falo que perdoo alguém, é da boca para fora ou é com sentimento? Se for com sentimento, a pessoa vai sentir a boa vibração. Se for da boca para fora, ninguém vai sentir nada. Eu estou sentindo o evangelho no meu coração? E o quarto passo, o quarto degrau é viver o evangelho. Trazer do coração para as nossas mãos, para nossas palavras, para as nossas ações. Estamos vivenciando o evangelho do nosso Senhor na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa vizinhança? Será que estamos vivenciando o evangelho do Cristo? A gente sai de carro, a pessoa dá uma fechada na gente e a gente xinga. Isso é perdoar? A gente pega o ônibus, pega a van, alguém pisa naquela unha encravada. Ela vai pisar justamente naquela unha encravada ali que você está no seu dedo. Aí pisa ali no BRT cheio, você vai perdoar ou você vai xingar? Aconteceu um caso, isso foi real, aconteceu com uma moça, aconteceu exatamente isso. Ela estava no BRT, estava com a unha machucada, o rapaz pisou naquela unha machucada dela, ela se segurou e ela pediu desculpa para o rapaz. O rapaz ficou assustado, falou: não, moça, eu que tinha que pedir desculpa para a senhora, porque ela ofereceu amor. Ele ficou assustado, reconheceu o amor e deu amor. Percebe a sutileza da vivência do evangelho? Então precisamos viver o evangelho de nosso Senhor. Então comecemos o nosso estudo. Bíblia de Jerusalém e Evangelho segundo o Espiritismo está em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 4. O espírito estuda o evangelho? Estuda. Precisa estudar o evangelho? Precisa. Precisa viver o evangelho? Precisa. Eclesiastes, versículo 1. Abre aspas. Há um momento para tudo. É um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo para tudo.
Versículo 4. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de bailar. Ou seja, sempre a gente vai ter alegria e tristeza misturado na nossa vida. A gente não vai ter sempre somente alegria, não. Isso já está em Eclesiastes. Há um tempo para tudo, e tem alegria e tristeza na nossa vida. Temos que ter isso em mente. Vejamos o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, item 23. Abre aspas. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla, sem mistura, não se encontra na terra. Então, nenhum livro espírita vai prometer a ninguém felicidade sempre nesse planeta que a gente vive. É um planeta de provas e expiações, momentos de alegria e momentos de tristeza. A Bíblia já fala isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos serve para entender o Evangelho de Nosso Senhor, é a chave para entender vários trechos do Evangelho do Cristo, explica a mesma coisa. A gente sempre procura alegria, e ela sempre, alegria contínua. Mas sempre vem uma tristeza na nossa vida. Normal, tenhamos isso em mente. Alegria e tristeza. Todo mundo entendeu? Estamos muito rápidos? Não? Ou está muito devagar, muito tartaruguinha? Se tiver, vocês falem, tá? Pode reclamar. Não tem problema, tá bom? Então a gente procura sempre alegria. Entretanto, abre aspas, entretanto, malgrado, apesar de as vicissitudes, é uma palavra que se repete na codificação. O que é vicissitude? Transformações, contrariedades. Apesar das vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, o homem, pelo menos gozar de relativa felicidade, de temporária felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. A gente seria mais feliz se não procurasse a felicidade nas coisas que se vão, que não são eternas. Isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são prelibar, ou seja, uma prova, uma antecipação dos gozos celestes imperecíveis. Gozos da alma é o sorriso de uma criança, apreciar a natureza, as virtudes de uma pessoa séria, a coragem dos heróis. E aí a gente vai, são as coisas boas da alma, a verdade, um sorriso da pessoa que a gente ama. Esses são os gozos da alma. E aí a gente vai. Mas, malgrado, apesar disso, a gente procura felicidade aonde? Nas coisas materiais. Eu quero trocar um carro mais novo, eu quero ter aquela casa de 3 andares. E aí eu construo a casa, aquele sacrifício. Primeiro bota o tijolo, depois bota a cobertura para tampar o tijolo, aquele sacrifício depois para colocar o piso. Ai, meu Deus, quanto sacrifício para a gente montar uma casa, né? Mas eu quero uma casa de 3 andares para fazer uma festa na cobertura com meus parentes. Normal. Todos querem. E a gente bota 3, 4 banheiros para cada filho ter um banheiro ali, privativo. E aquela dificuldade que pessoa assalariada, ai meu Deus, e vambora.
Quando completa a casa, está com 60, 70 anos e às vezes não consegue subir a escada. São coisas para a gente pensar, gente. Nada contra a pessoa ter uma casa que ela sonhou, faz parte. Mas em que sentido o que a gente está intentando, de repente, seja um exagero ou não, seja apropriado ou não? A gente precisa pensar. Quero ter um... essa é clássica, né? A neta pede à avó, normalmente, né, um celular de última geração. E a avó, tendo aquela pensão suada, vai comprar um celular dos mais caros, que o pessoal da família não tem. Aí fica aquela criança com celular de 5, 10 mil reais. Então são coisas para a gente parar para pensar, né, gente? Mas isso não acontece aqui, né? São só coisas que a gente está pensando. Então a gente fica infeliz quando procura a felicidade em gozos materiais. Abre aspas. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, o homem se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. Fica ávido, fica querendo agitação. E, coisa singular, o homem, como de intento, com intenção, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. De tanto a gente procurar aquilo que a gente não consegue alcançar, a gente cria para a gente tormentos. São coisas que a gente tem que parar para pensar, gente. O que é apropriado, o que é equilibrado, o que vale a pena a gente lutar. Ou seja, somos os criadores dos nossos destinos. Os espíritos, eles nos falam na codificação que a gente não se salva se falar Jesus quando a gente morrer. Que a gente não se salva por pertencer a uma instituição religiosa, automaticamente. A gente tem que entender a proposta que os espíritos nos passam, que a gente só se salva se melhorando, ficando mais virtuoso, olhando para a gente, analisando as nossas deficiências e procurando se melhorar a cada dia mais. Refletindo à noite, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Eu preciso pedir desculpas a alguém? No outro dia que eu peço as desculpas a alguém? Essa é a reflexão que a espiritualidade pede. Que a gente a cada dia, não digo a cada dia, que a cada mês, que a gente seja um pouquinho melhor que do mês passado. Que a gente seja um pouquinho mais tolerante. Que a gente seja um pouquinho mais verdadeiro. Que a gente seja um pouquinho mais sincero. Quantas vezes por orgulho e por vaidade a gente comete atrocidades? Quer ver um exemplo? Muitos homens acham que são donos das mulheres. Uma coisa muito comum em todas as classes sociais. E aí a gente vê a televisão e a gente vê aquelas aberrações que o ciúme doentio provoca. A gente não precisa elucidar aqui, né, gente? Ele não vê a mulher como uma companheira, está ao seu lado, respeitando as suas opiniões e as suas vontades, porque somos irmãos, todos nós somos irmãos. Vê de uma maneira errada. Isso acontece, gente? Acontece. E aí, se eu for ficar citando aqui, são várias coisas. O pai e a mãe que não aceitam o filho, que de repente tem uma visão sobre sexualidade diferente. E aí o orgulho do pai e da mãe chegam até a mandar o seu filho, a sua filha embora de casa.
E o que tem de gente morador de rua, aliás, população em situação de rua, pessoas em situação de rua assim, ó, que foram expulsas de casa, assim, ó. Mas o Cristo não falou, amai o próximo como a ti mesmo? E eu expulso meu filho de casa. Porque de repente a minha filha engravidou com 14, 15 anos, e eu, ao invés de dar apoio, eu expulso de casa. Isso é amar o próximo? E a gente vê N casos. Então são coisas para pensar. E o homem acaba arrumando dívidas, problemas, que vai ter que reparar. O homem ou a mulher. Então somos criadores dos nossos destinos, sim. Essa é a proposta da espiritualidade. O que você faz de bom e de mal, você tem que reparar. Fiz coisas boas, vai ter crédito. Fiz coisas ruins, vai ter que reparar nesta vida ou na outra. E pasmem, mais ou menos aí, cerca de 10% dos nossos problemas são de outras vidas. É a família que eu nasci, porque a cegonha ela não erra de endereço. A cegonha ela não erra de endereço. Eu tenho que estar naquela família difícil, de pai problemático, de mãe ausente, e muitas vezes que eu sou o pai problemático, eu sou a mãe ausente. Eu sou o irmão ovelha negra. Preciso estar naquela família. Não queiram saber por quê. Não queiram saber por quê, mas eu preciso estar naquela família. Cerca de 10% dos nossos problemas, que a gente não tem controle, são de vidas anteriores. É uma criança com uma deficiência, né? Pessoas com deficiência, que nasce ou que adquire uma doença, que a gente tem que procurar entender, ter a resignação, mas são só 10%. 80%, 90% dos problemas a gente cria nesta vida. A gente cria nesta vida pela nossa postura inadequada. Tudo que a gente pensa, fala ou age, para o bem ou para o mal, vai ter consequência e fica registrado no nosso perispírito. Tudo. E aí a gente lembra, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre as experiências de quase morte, né? Tem vários médicos que fazem vários livros, que fizeram vários livros sobre a experiência de quase morte. Que a pessoa, de repente, passou por um acidente e ela começa a relatar que começou a ver o hospital por cima e todas relatam que passaram por um túnel e começam a ver um filme da sua vida. Esse é o nosso julgamento. É um filminho das coisas ruins ou boas que a gente teve. Que a gente que faz o nosso julgamento. Mas vamos falar coisas boas, temos que dar esperança, né? O amor cobre a multidão de pecados, está na Bíblia. O amor cobre a multidão de pecados. Então todos os males que eu vier a fazer, eu posso compensar com o trabalho no bem. Por isso que o espírita corre para fazer caridade, né? O espírita não... Ele sabe dessa lei, aí ele corre para fazer caridade, vai ajudar as outras casas, vai ali ajudar, porque ele sabe que o boleto é grande. Todos nós, né? O boleto é aqueles boletos assim enormes. Mas o pecado vale em real, gente. O pecado vale em real. O ato amoroso vale em dólar ou em euro. O amor cobre a multidão de pecados. Então, um ato que eu faça de coração, de sentimento, um desculpe, aquela ajuda que eu dou para minha vizinha que está com o salário apertado no fim do mês, aquele meio copinho de arroz, aquele saquinho de feijão que eu dou para minha vizinha, aquela palavra amiga, que às vezes a pessoa está quase se matando, não tem ninguém para ouvir, para ouvi-la, e você cede um tempo
para ouvir as mágoas da pessoa, esses atos são atos de amor e outros tantos. O amor cobre a multidão de pecados. Vê que a gente está rodeando, né? Daqui a pouco vai vir um puxão de orelha, né, gente? A gente só está enrolando um pouquinho, né? Livre-arbítrio, aí começa a ficar um negócio sério, né? Livre-arbítrio, ai meu Deus do céu. Vamos lá. Abre aspas. O livre-arbítrio é definido como a faculdade que tem o indivíduo de determinar a sua própria conduta. Você determina a sua própria conduta. Ou, em outras palavras, a possibilidade que ele tem de, entre duas ou mais razões suficientes de querer ou de agir, escolher uma delas e fazer que prevaleça sobre as outras. A escolha é nossa. A escolha é nossa, existe o livre-arbítrio. Gente, o livre-arbítrio é uma coisa difícil. Quando a gente fala, é uma coisa. Quando a gente vive, quando a gente tem aquele filho que a gente fala, não vá para aquele lugar, criatura, é perigoso. Aí o filho, maior de idade, vai e a gente fica com o coração pequenininho, né? É o livre-arbítrio do filho. Minha filha, não namore aquele sujeito, que é aquele sujeito esquisito. É muito... Tem umas histórias daquele sujeito e a filha vai, namora o sujeito. A mãe fica com o coração desse tamanho, é o livre-arbítrio da sua filha, e aí vai. Histórias, histórias. Aí a gente vive o livre-arbítrio. Falar é fácil, viver é difícil. Quem faz as escolhas somos nós. Somos livres para escolher. É a liberdade que Deus nos dá. Você pode escolher qualquer coisa. As escolhas são livres. O plantio é livre. Tudo que você plantar, você pode plantar o que você quiser. Mas a colheita é obrigatória, né? Ninguém pode se furtar da sua colheita. É a lei de Deus. A gente colhe ainda nesta vida coisas anteriores e a maior parte das coisas que a gente fez de errado nesta vida mesmo. Sou uma pessoa difícil, sou uma pessoa intransigente, trato meus subordinados como escravos, falo mal do meu chefe, ninguém faz isso, né? Ninguém fala mal do chefe, né? Só faz fofoca. Tá contando ali ponto negativo, gente. Ninguém faz isso aqui, né? Ninguém faz isso. Vamos lá. Livre-arbítrio. E, abre aspas. O trecho que eu li anterior foi do livro de Rodolfo Caligares, tá? As Leis Morais, que é da Federação Espírita. Vamos ler um trecho do Livro dos Espíritos. Livre-arbítrio. Existe para ele o homem, claro, e a mulher, né? Quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. Vocês escolheram para vir para o Rio de Janeiro. Olha que beleza. Vocês escolheram para vir para suas famílias. Está no Livro dos Espíritos. Aí depois o povo reclama. Vocês escolheram. Como espíritos. E como encarnado na faculdade, como encarnado, né? Aí a gente também tem livre-arbítrio. Na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós temos voluntariamente submetido. Quando a gente vive, a gente tem vários arrastamentos.
são as tentações, os arrastamentos. O arrastamento da vaidade, o arrastamento do orgulho, o arrastamento da ostentação, de ter muito mais daquilo que precisa, e outros tantos arrastamentos. Arrastamento da gente achar que é dono da mulher, arrastamento da gente não respeitar o livre-arbítrio do outro. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem mérito em praticar o bem. Está no Livro dos Espíritos, questão 872. Olha a importância do livre-arbítrio. Eu estou olhando aqui o relógio, tá, gente? Senão eu vou tomar 2 puxadas de orelha aqui da mesa, tá, gente? Então vamos lá, vamos seguindo. Todo mundo entendeu o que é o livre-arbítrio? Agora vamos para lei de causa e efeito. Olha, a gente está acelerando, né? Todo mundo aí, prendam os cintos na cadeira. Está ficando, aumentando a velocidade. Lei de causa e efeito. Abre aspas. Lei de retorno pela qual cada um recebe de volta aquilo que tem dado. Lei de causa e efeito ou lei de retorno? Está no livro do Rodolfo Caligares. Tudo que você dá, você vai receber em troca. O que a gente tem dado? Eu tenho dado compreensão, amor, tolerância, respeito? Ou não? Ou tenho dado coisas ruins, intolerância, ciúme, preguiça e outras coisas tantas mais. O que a gente tem dado, gente? O que a gente tem dado para a vida, a gente vai receber de volta. Simples assim. Por isso que o povo corre do espiritismo, quando entende os fundamentos. Tudo depende de você, tudo depende da gente. Causas e consequências. A colheita é obrigatória. Eu não posso querer plantar manga e querer colher abacaxi. Se eu planto espinhos, eu vou colher espinhos. Simples assim. A gente costuma falar que o espiritismo é como se fosse um espelho. É para a gente olhar para o espelho, para a gente se analisar, fazer aquela autoanálise diariamente à noite. O que eu fiz de errado, o que eu fiz certo durante meu dia. Preciso pedir desculpas a alguém? E eu peço desculpas a alguém? Será que a gente tem humildade de se reconhecer que estava errado e pedir desculpas a alguém? Humildade. Vivemos a humildade, gente? Vamos lá que já está a velocidade 2 agora, hein? Lei de causa e efeito. Está no livro A Gênese, capítulo 15. Abre aspas. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. Está aí. E assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias, umas com as outras. O que eu faço de errado, se eu não conseguir saldar, eu vou ter que levar para as outras vidas. As vidas são solidárias. Simples assim. Precisamos ter conhecimento dessa mecânica que é uma lei natural. E precisamos resolver essa questão vivendo o Evangelho, amando o próximo como a nós mesmos. Estamos vivenciando, vivendo o Evangelho, gente? A maioria de nossas dívidas são obtidas nesta encarnação.
Vamos falar agora sobre pensamento. Abre aspas. O pensamento e a vontade. Vamos lá. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. O seu pensamento e a sua vontade são matérias. O pensamento é uma matéria muito sutil. Quando a gente emite pensamento, você está mandando uma corrente eletromagnética sutil. É matéria, só que a gente não consegue enxergar. Daí a gente pergunta, quais pensamentos a gente está emitindo? A gente peca nos pensamentos. Eu estou orando, uma pessoa que me faz mal, eu paro e faço oração para ela. Quando eu assisto um programa de TV que mostra uma pessoa que cometeu um crime, eu chego a orar para aquela pessoa, para que ela se arrependa e nunca mais faça isso. Eu consigo orar para ela? Pensamentos. Quais são os nossos pensamentos? Está no Livro dos Espíritos, questão 662. Abre aspas. Pensamento é vibração de tal ou qual frequência, através do qual nos pomos em sintonia com os planos da espiritualidade. Então é como se fosse um rádio. A gente se coloca em sintonia. Se eu penso coisas boas, eu estou sintonizando com bons espíritos. Se eu penso em coisas ruins, numa sexualidade depravada, se eu estou pensando em violência, eu vou me sintonizar com aquela espiritualidade que está em estado de ignorância, que está trabalhando no mal. O mal é ausência do bem, é ignorância do bem. O meu pensamento vai sintonizar com o pensamento daqueles espíritos. Por isso, o Espiritismo ele nos esclarece. Em que estação nós estamos sintonizando? Quais são os nossos pensamentos? Com quem a gente está sintonizando? Aí a gente sintoniza em baixa frequência, aí dá trabalho, né, gente? Aí tem que vir para a casa espírita, fazer tratamento, causa obsessão. Existe a obsessão simples, que de repente é fácil da pessoa se livrar. Dela trabalhar o seu pensamento e conseguir se livrar. Existem obsessões que são difíceis, de difíceis cura, que demoram anos. Com muito esforço pessoal, a pessoa consegue se livrar. Mas existem obsessões que só em outra reencarnação a pessoa consegue se livrar. Cuidado com o que a gente pensa. Livro Pensamento e Vida, capítulo 10. Abre aspas. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós, em regime de circuito natural. Quando a gente pensa, a gente cria uma nuvem, uma onda mental que nos envolve. Se a gente pensa coisas boas, já viu quando a gente entra em lugares que a gente se sente bem? Ou com pessoas que a gente, nossa, você me dá tanta paz, que aquela pessoa ela está envolvida em boa sintonia e você sente. E de outro modo, quando a gente entra em lugares ruins, ou lugares, ou pessoas meio esquisitas, a gente se sente mal. Essa é a onda mental, que a gente precisa tomar muito cuidado. Abre aspas. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos. Você será bom ou mal conforme o uso que você faz das suas mãos, dos seus sentimentos, pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética. Pensamento é carga de energia eletromagnética, com as quais ferimos
Nós podemos ferir pelo pensamento ou acalentamos, cuidamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos. Já viu a plantinha? Que às vezes você está cuidando da plantinha, às vezes chega uma pessoa e fala, ih, que plantinha bonitinha, a plantinha, ué. A plantinha faz, ué. Pensamento, gente, isso é verdade? Acontece? Quando não é a gente que seca a planta, né? Esse é o problema, né? Ai, meu Deus do céu. Aí a pessoa vai no Jardim Bonito, agora eu lembrei de um caso, né? A pessoa vai no Jardim Bonito, olha a plantinha aí, eu não tenho aquela mudinha, não. Aí vai, arranca a mudinha para levar para casa dela, né? Porque ela não tinha aquela plantinha. Gente, não se faz isso. Pelo amor de Deus, né? Ninguém faz isso aqui, não. O pessoal está rindo aí, ninguém faz isso. Né? Vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Isto está no livro Pensamento e Vida, capítulo 10. Volta ao pensamento para a gente. Vamos lá, gente. Vamos para a velocidade 3 agora, né? Sentimento. Qual o significado do sentimento? Sensibilidade, compreensão, percepção. Está no dicionário. Vamos para os livros espíritas. Livro Instrução Psicofônica, capítulo 41. Abre aspas. Sentimento é o molde vibrátil em que o pensamento e a causa se formam. Nossa, que definição difícil, né? Mas vamos para outra. Abre aspas. Está no livro Rumos Doutrinários, da Federação Espírita, e da Alício Mendes. Sentimento, abre aspas, é o sentimento que plasma e define a personalidade intrínseca do homem e o dirige paulatinamente para a perfeição. O que a gente sente, a gente se forma. Quais são os nossos sentimentos? São sentimentos de raiva, de egoísmo, de briga? A gente vai se formar uma pessoa assim. Meus sentimentos são de perdão, de caridade, de amor, a gente vai se melhorar. Graças a Deus a gente pode mudar. Fica na escolha de cada um. O sentimento molda a pessoa. Velocidade 4 agora, paixões. A gente já está apertando, tá? Vamos lá. Paixões, agora, né, a gente como tivesse naquele brinquedo que a gente faz loop, né? Agora a gente vai começar a dar loop. Paixões. As paixões são boas ou más? Está no livro de Joana de Ângeles, Após a Tempestade. A força da emotividade que propele o homem à paixão procede do íntimo do ser espiritual, transformando-se em reação orgânica. A emoção vem do espírito e se transforma em reação orgânica, através do qual se alça aos cumes do enebrecimento ou derrapa nas valas das torpes, depravadas, sujas, viciações e que chafurda, como se fosse um porquinho, né? Que se deita. A sua emotividade cria reação orgânica. Já ouviram falar? Ou seja, a emoção, ela reage no organismo. Já ouviram falar das doenças psicossomáticas? E que tem a reação no soma, no corpo. Olha de onde vem as doenças, gente. Aí a gente às vezes não sabe de onde vem um câncer, um problema no rim, no estômago. Quais são as emoções? A medicina chinesa fala muito disso. As emoções que a gente tem, que vêm do nosso âmago, elas têm reação orgânica. Está no livro de Joana de Ângeles, Psicografia de Valdo Franco, capítulo 4.
Ó, tá obsidiado alguma coisa aqui. Vamos lá, gente. Agora a gente fala sobre carnaval. Agora a gente vai falar sobre carnaval, gente. Agora é velocidade 5. Vamos lá. Vamos falar de 2 aspectos do carnaval: sensualidade e alcoolismo. Gente, às vezes eu passo ali por força de trabalho, eu passo ali na Lapa. Aí vejo aquele povo empurrando aqueles carrinhos de bebida, que tem tudo quanto é lugar, né? Os carrinhos coloridos. Gente, só Jesus na causa, né? Às vezes a gente não sabe nem o que está bebendo, né? Cuidado, gente. Vamos falar da sensualidade do alcoolismo. Sensualista, a pessoa. Abre aspas. No livro Impermanência e Imortalidade, de Divaldo Franco, por Carlos Torres Pastorino, que foi espírito. O sensualista vive na dependência do que anela, sempre insatisfeito, em razão do que já vivenciou, e ansioso pelo que pensa poder deliciar-se. A sua existência se movimenta em torno do que lhe proporciona fruição, satisfação dos instintos e dos desejos descontrolados, quase sempre narcisistas, vive em função do ego. Essa é a pessoa sensualista. Nunca está satisfeita, só quer saber de sexo. Sensualidade, o sentimento. A sensualidade arraigada na conduta e vivenciada através de aspirações descabidas. Atira-o sensualista nos abismos do sexo pervertido, do prazer exorbitante, dos gozos cada vez mais refinados uns, grosseiros outros, produzindo tormentos que se avolumam sem controle, à medida que aumenta a caça pelo inusitado, pelo exótico. O sensualista nunca se satisfaz. Faz parte, tá? Então o sensualista nunca se satisfaz. É um saquinho sem fundo. E isso causa doença. É cada vez mais. E aí a gente vê essas coisas que a gente vê na televisão. As pessoas se enrolando, pagando altas dívidas até por coisas que fizeram no passado. Porque a verdade sempre aparece. Carnaval, álcool. Ih, agora difícil o negócio, né? Sobre o álcool. Vamos lá, gente? O álcool. Ó, não sei o que estou falando, não me joguem a cadeira em cima, por favor, tá? Está no livro Cartas e Crônicas, pelo espírito Irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. É uma fonte confiável. O espiritismo, ele nos mostra o lado da espiritualidade, que às vezes um hábito que a gente tem, que a gente pensa que é uma coisa simples, que nos dá prazer, mas tem uma implicação. E a espiritualidade amiga, ela nos alerta. E a gente busca solução nas casas espíritas, nas igrejas, etc. O álcool, abre aspas, escorrega na goela de ministros com a mesma sem cerimônia com que desliza na garganta dos malandros altivos na rua. Endoidece artistas notáveis. Enfraquece o caráter de abnegados pais de família. A pessoa trabalhadora que volta do trabalho e vai beber no bar. Favorece doenças e engrossa a estatística dos manicômios. Simples assim. Uma das principais doenças que a gente tem, o alcoolismo.
A Gênesis, capítulo 18, Sinais dos Tempos, item 19. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões mais. Somente a nossa capacidade de dizer não pode refrear as paixões mais. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Será que dá tempo de ler um textinho, minha amiga? Olha, eu fiquei muito feliz quando vi o texto de abertura, que falou sobre vigiar e orai. Aí eu falei, como a espiritualidade é maravilhosa. Livro Fonte Viva, capítulo Vigiar e Orai, capítulo 110. Que maravilha. Mas Emmanuel puxa nossas duas orelhas, ainda dá um cascudinho assim, né? Vigiar, primeiro, vamos falar o seguinte. No livro Espiritismo de A a Z, vigiar, o sentido evangélico do termo vigiar não é somente manter-se acordado, é também discernir, comparar, induzir, deduzir, sopesar, perceber além das aparências, preferir o verdadeiro e escolher o melhor. Isso é vigiar. Está no livro Espiritismo de A a Z. Vigiemos e oremos. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Jesus, Mateus capítulo 26, versículo 41. As mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo mais intenso, capaz de sujar o lago, procede de seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Olha, tudo que a gente falou. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Está tudo dentro de nós. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelas mais fortes motivos de discórdia e de luta. É na família que a gente tem que amar. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência, a fé e a humildade, em contato com os afetos mais próximos, com a família. Temos farto material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade e do perdão, da fraternidade pura e do bem cessante. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti, quando não as combates. Dedicadamente, qual lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. A gente tem que trabalhar contra as tentações. Caminhar do berço ao túmulo sobre as marteladas da tentação é natural. Afrontar os obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Último parágrafo. Entretanto, lembremo-nos dos ensinamentos do Mestre, vigiando e orando, para não sucumbirmos às tentações, uma vez que mais vale chorar sob os aguilhões, pontas afiadas, da resistência, que sorrir sob os narcóticos da queda. Então agradecemos ao Senhor essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e que possamos dar seguimento à nossa reunião. Graças a Deus. Agradecemos então ao nosso palestrante de hoje, o Ronald.
que gentilmente nos passou tanto conhecimento. Peço aos médiuns agora que se coloquem nas posições para o trabalho. Pedimos a todos que fiquem confortáveis e elevem seus pensamentos com confiança e fé. Podem começar. Na casa de oração, uma rua onde houver um irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Protetor, aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração, ilumine meu caminho de cristão. Eu jamais esqueça que eu tenho nas mãos a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, benção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar lá na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Momentos de prece, emoção, eu sinto
Jesus, tão presente em você, estar ao meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Vento está perto do seu coração, unir nossos passos na prece, entender, estar com Jesus no caminho, é amar, é sonhar, é encontrar, é sofrer. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Não me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Agradecemos a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a Mãe Maria, a todos os espíritos bondosos que conosco estiveram essa noite, ainda estão, que nos orientam pelo caminho da sabedoria, da vigilância e do comprometimento com a nossa reforma íntima. Pedimos iluminação às nossas consciências para que nossos pensamentos estejam sempre próximos do bem, da luz divina, da solidariedade, da caridade, de tudo que pode nos fazer melhor. Pedimos a Deus que nos oriente no nosso caminho, que possamos ficar firmes por períodos de adversidades e de vicissitudes, como o período do Carnaval, para que possamos fazer boas escolhas e sempre progredirmos. Graças a Deus.